Olá, boa tarde. Meu nome é Ingrid. Nós vamos aqui começar essa sessão técnica. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Ordem dos Arquitetos e de todos vocês presentes aqui. A Landlab é uma empresa que surgiu em 2008 e é uma referência nacional em soluções para coberturas verdes e na criação de soluções mais resilientes para cidades mais verdes e resilientes. Nós da Landlab temos um portfólio bastante extenso, que inclui materiais da gestão de água, cobertura verde, paredes e jardins verticais, vegetação técnica, substratos, iluminação, perfis e muitos outros ainda. Além da comercialização desses materiais, nós também temos como foco o apoio técnico a arquitetos e a construtores e empreiteiros, e além da formação dessas pessoas. Nós estamos sempre buscando com que as pessoas saibam como utilizar uma cobertura verde ou qualquer um dos nossos materiais. Para começar essa sessão, vamos falar aqui o senhor engenheiro Paulo Palha. Ele é licenciado em Engenharia Agronômica pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e desde 1999 desenvolve trabalhos nas áreas de arquitetura paisagista, construção e manutenção de jardins, coberturas verdes e infraestruturas verdes. Ele é atualmente diretor-geral da empresa Neoturf e fundador da Landlab. Já desenvolveu diversos projetos, tanto aqui em Portugal quanto em outros países no mundo. O engenheiro também é fundador da Associação Nacional de Coberturas Verdes, no qual é atualmente presidente, e é vice-presidente da Federação Europeia de Coberturas Verdes e representante de Portugal na World Green Infrastructure Network. O engenheiro Paulo Palha também faz parte da rede de Climate Reality Leaders, que é uma rede de ativistas com o objetivo de apresentar ao mundo a crise, a situação da crise climática e trabalha para achar essas soluções. Em 2020, o engenheiro Paulo Palha ele foi reconhecido entre as 100 profissionais, ficou em 27ª posição, como uma dos profissionais mais dedicados ao planejamento ecológico e o design sustentável. Engenheiro, por favor. Obrigada. Então, boa tarde, e antes de mais, obrigado pelo convite e por esta sessão aqui na Ordem dos Arquitetos. Eu sou, e sempre acreditei, embora seja agrónomo, mas sou um apaixonado pela arquitetura, mas acima de tudo tenho a perfeita noção da importância que a arquitetura tem na resolução de tantos dos problemas que nós vivemos atualmente. A arquitetura e os arquitetos são pessoas de facto que têm que ser especiais porque têm programas muito vastos para resolver, para pessoas muito diferentes, e eu acho e gostaria muito que hoje também saíssemos todos daqui com a noção de que claramente também a nível ambiental são pessoas fundamentais e que esta questão ambiental faz igualmente parte dos programas que os arquitetos têm que desenvolver enquanto coordenadores depois de equipas vastas a nível multidisciplinar. Conforme foi dito, de facto a minha atividade começou na Neoturf em 99. Eu sempre tive a paixão das coberturas verdes, talvez um bocadinho vindo de família. Eu passava o final dos verões numa casa na Alemanha, em Bonn, que tinha uma cobertura verde. Era miúdo, achava interessante esse conceito. Não era a casa na árvore, mas era a árvore na casa, e aquilo para mim, desde essa altura, mais de criança, que fazia de facto sentido. Ainda nem eu percebia as outras vantagens, os grandes serviços que nós conseguimos trazer das coberturas. Mais tarde
Em agronomia já fiz o meu estágio final em coberturas verdes. Foi difícil encontrar um professor em agronomia que quisesse alinhar na ideia de um estagiário de agronomia em coberturas verdes, porque era um bocadinho na altura também, se calhar, um bocadinho fora da caixa, mas o professor Torres Castro, com a sua enorme sabedoria, acompanhou-me nesse percurso. Depois, em toda a vida de trabalho, mais ligado aos jardins, arquitetura paisagista, sempre que possível, falando de coberturas verdes e tentando introduzir estes conceitos das coberturas verdes e os jardins verticais, no fundo, a construção, a trazer a vegetação para a construção. Cobertura verde, de referir que não precisa de ser num 10º piso de um edifício, cobertura verde é sempre que nós incluímos numa estrutura construída, pode ser até uma ponte, algum tipo de vegetação em algum momento dessa construção. E aí sim temos que aplicar as técnicas que sabemos que resultam. Depois, mais tarde, a Landlab surge, e já há bastantes anos, como uma necessidade dos contactos a nível internacional que eu já tinha, enfim, estabelecido um pouco aí por todo lado e alguns sistemas que utilizávamos e que não existiam em Portugal. Então surgiu a ideia de tentar, entre aspas, democratizar um pouco estes sistemas e criar um veículo comercial, e é daí que surge a Landlab. É uma empresa business to business e de aconselhamento técnico e de apoio aos técnicos também, mas que não fazem instalação. Tem uma rede de instaladores certificados por todo o país que garantem as boas execuções, mas não faz essas mesmas execuções, tendo um portfólio crescente muito focado nas questões, claramente, de construção com vegetação, questões da água, que são tão importantes para nós hoje, e as questões do ruído também, em que aparecem sistemas que ajudam a combater questões de ruído, mas que podem também estar cobertos de vegetação. Portanto, a vegetação acaba por estar aqui sempre agarrada ao conceito da Landlab, e a Landlab, no fundo, é um laboratório de soluções para a cidade, para a construção, e por isso é de facto importante estarmos aqui convosco e aqui na Ordem dos Arquitetos. Eu começava, se calhar, também por partilhar convosco um bocadinho daquilo que é o início da minha forma de pensar sobre estes assuntos, porque, de facto, todos nós somos educados, e sobretudo os miúdos mais novos, os nossos filhos entendem muito bem aquilo que é a nossa relação com a natureza. Percebemos claramente que fazemos parte da natureza, somos mais um elemento da natureza, mas depois o dia-a-dia, a correria em que nós estamos todos inseridos, faz-nos esquecer um bocadinho isso. E aquilo que é mais estranho para mim é que hoje em dia já começam a aparecer papers, estudos científicos em que querem mostrar-nos que se calhar uma imagem virtual, uma imagem no telemóvel da natureza é para nós tão aprazível como olharmos mesmo para a natureza quando estamos na natureza. Eu achei isto um bocadinho esquisito quando comecei a ler sobre isto, mas o que é facto é que em outubro, quando fui convidado para dar uma talk em Nuremberg, aterrei em Munique e à saída do aeroporto e ao longe vejo um restaurante e comecei a achar que interessante ali aquele restaurante, talvez um jardim vertical, possivelmente plantas comestíveis, e fui-me aproximando e percebi que claramente não era um jardim vertical natural, eram apenas ecrãs que simulavam um jardim natural. E, portanto, aquilo que era, enfim, a base dos estudos que eu andava a ler de forma um bocadinho assustada, estavam-se a verificar ali naquele momento. Portanto, eu às vezes digo na brincadeira, se calhar todos devemos fazer primeiro um exercício, porque se queremos, ou se achamos que a natureza virtual vale tanto como aquela que nos sustenta, podemos começar por tentar beber um copo de água virtual, não é? Será que é possível? Vamos todos fazer esse exercício? Claro que não é. Ou então tentar inspirar virtualmente, tentar ir buscar algum oxigênio virtual, será que isso vamos conseguir fazer isso? E, portanto, é fácil todos nós percebermos que existem diferenças significativas, que são aquelas que nos mantêm vivos, por muita tecnologia que nos rodeia. Há coisas muito básicas das quais nós necessitamos para sobreviver. E entre elas são o oxigênio, os alimentos, a água, a questão da captura do carbono, a questão da biodiversidade. Portanto, é para nós tão perigoso as armas de destruição maciça como perdermos os insetos polinizadores. Portanto, desapareceríamos deste mundo, não da mesma forma, mas desapareceríamos. E também todos os outros serviços ecossistémicos e todo o bem-estar que de facto nós percebemos. Por outro lado, a cidade, isto é uma imagem dos tempos do Covid, que todos vivemos e vimos estas cidades desertas de forma assustadoramente inventadas e manipuladas por nós para aquilo que são as nossas necessidades, altamente construídas, e acima de tudo percebemos que grande parte destas alterações climáticas também são potenciadas pela construção, por aquilo que é
a atividade, a nossa atividade sobre o território, sobre aquilo que é o espaço natural que nós recebemos e que nós habitamos desde sempre. As consequências também já as conhecemos, não é? Temos muitas cidades altamente poluídas. Isto são imagens antes do Covid, são pessoas que vão para o trabalho de máscara, não tem a ver com o Covid, vão porque as cidades são muito poluídas. E mais estranho para mim será pensar em chegarmos a um ponto em que temos que colocar, como nesta cidade da China, um ecrã gigante para mostrar às pessoas como é que o Sol nasce, porque a poluição nunca vai deixar as pessoas ver como é que o Sol efetivamente nasce. E eu parto do princípio que os chineses são tão inteligentes como nós, quer dizer, eu à partida acho que todas as pessoas têm a mesma capacidade e com isto dizer que também os seus decisores políticos, os seus planeadores urbanos, também foram pessoas que de certeza se preocuparam, mas que chegaram se calhar de forma distraída até este resultado final. Também sabemos que as alterações climáticas colocam-nos diversos desafios. Nós em Portugal possivelmente estamos nos sítios da Europa mais sensíveis, nomeadamente às questões do calor e da escassez de água. Alguns fenómenos não são tão típicos como os furacões, como nos Estados Unidos, ou os tornados, mas temos a questão do fogo, temos a questão das cheias, das inundações, temos índices UV muito mais poderosos do que no norte da Europa, temos situações de seca e temos situações de cheia. E, portanto, aquilo que percebemos também claramente é que estas alterações climáticas, como nós vemos e como nós vimos em Lisboa e no Porto este ano, obrigam a que a cidade seja mais resiliente e dizemos cidade, dizemos edifícios, dizemos infraestruturas, dizemos aquilo que nós construímos e que nós decidimos. Estas soluções com base na natureza, que em inglês e muitos dos documentos, quem tem interesse nos documentos da Comissão Europeia vão aparecer como Nature-Based Solutions e os seus Ecosystem Services, são de facto e estão cada vez mais na ordem do dia, nas preocupações para se incluir no planeamento das cidades e naquilo que são os projetos dos nossos edifícios. Mas infelizmente a história não foi isso que nos mostrou, ou seja, as cidades cresceram, foram crescendo, nós em 2050 possivelmente vamos ter 75% da população mundial a viver em cidades, não nos podemos esquecer que estamos a crescer a um ritmo diário ainda, porque a tendência é essa curva a achatar, mas nós estamos a crescer a um nível à volta de 220 mil pessoas mais todos os dias, entre aquelas que morrem e aquelas que nascem. Significa que se nós juntássemos todas essas pessoas, tínhamos todos os dias uma cidade do Porto. Significa que se juntássemos todas essas pessoas, todos os meses tínhamos uma cidade de Nova Iorque. É disto que nós estamos a falar. E, portanto, é desta pressão sobre o território e desta necessidade de construção, como é óbvio, que nós estamos a falar. E as cidades crescem e, em vez de integrarem a vegetação, mesmo nos seus edifícios, vão expulsando a vegetação. Isso vê-se em várias cidades, aqui neste caso em Hong Kong, se calhar mantiveram ali uma forma de decoração, talvez uma atitude mais romântica. E o que percebemos neste quadro do Wild Fund Trust é que nós conseguimos ter, e tudo isto está encadeado, ou seja, o crescimento da população, a população influencia claramente a natureza, nomeadamente naquilo que é a sua predação. As nossas atividades influenciam as alterações climáticas também influenciam as nossas atividades, porque nós com calor temos outros tipos de comportamento, essas alterações climáticas também influenciam a natureza e, portanto, nós estamos neste ciclo que está completamente interligado. Infelizmente, vejo muitas vezes uma atitude mais passiva ou mais derrotista em que nos é dito, mas isto não é possível, a cidade é tão densa, a cidade já está construída, não é possível fazer nada disto, não há nada a fazer. Portanto, o que nós temos que perceber é que em cada projeto nós podemos alterar esta situação. Todas as cidades, de forma determinante, se alteraram, e dou-vos um exemplo que conheço bem, que é a cidade de Linz, na Áustria, que iniciou há mais de 30 anos um programa de coberturas verdes por problemas, acima de tudo, de poluição. É impressionante ver o antes e o depois, claro, passado 3 décadas. Nós não vamos alterar o paradigma de Lisboa, obviamente com as coberturas verdes, mas elas ajudariam muito se estivessem em grande parte da cidade para reter grande parte daquela chuva que cai nos edifícios. Pelo menos essa não era entregue ou era muito atrasada aos sistemas de drenagem urbana. E, portanto, nós temos essa obrigação. Não nos podemos esquecer, e esta é uma mensagem que eu vou reforçar ao longo da apresentação, cada projeto de renovação de edifício, ou cada edifício novo que nós projetamos hoje vai estar ativo em 2030 e 2050, que são as metas que nós temos para a biodiversidade e descarbonização das Nações Unidas e da Comissão Europeia. E, portanto, não vai ser lá que nós vamos fazer alguma coisa. É exatamente neste momento, em cada decisão, em cada projeto, as estratégias que nós estamos a incluir é que nos vão permitir chegar a um determinado nível ou não. E, portanto, não vai ser nessa altura.
E há muitos exemplos. Este é o Bosco Vertical, e que eu gosto da história, porque o Stefan Boeri, o arquiteto Stefan Boeri, quando apresentou, toda a gente dizia que isto não ia acontecer, era impossível. E a arquiteta paisagista Laura Gatti também, que é muito competente, uma equipa italiana, e elas estão construídas, bem construídas, e ainda a semana passada, numa visita de uma feira, passei por lá para ver como é que elas estavam, e todos os alçados estão impecáveis, nomeadamente o norte, que é o mais exigente, e é de facto um exemplo extraordinário, se calhar muito exuberante, daquilo que é a possibilidade de nós termos vegetação e termos um edifício. O arquiteto Stefan Boeri, neste projeto, basicamente quis provocar. Milão é uma cidade que tem muitas vezes índices de poluição muito elevados. Ele quis provocar, quis dizer exatamente, quis fazer um statement, dizer a construção pode funcionar também como um filtro. E por isso é que ele apelidou o projeto de Bosco Vertical. É um bosque vertical, é uma forma de nós, dentro da cidade, conseguirmos captar CO2, poeiras e outras partículas em suspensão. Mas há muitos sítios do mundo. Singapura também é um território super interessante neste tipo de estratégias. Isto é um dos hotéis fantásticos que há lá, o Park Royal Hotel, em que tem imensa vegetação, vemos a escala disso, os carros lá em baixo, mas depois há outros programas que podem passar pela produção de alimentos, outras, e acima de tudo espaços que podem ser claramente multifuncionais, como aqui no caso do Zorlu Center em Istambul, este edifício, que é um edifício moderno, um edifício que é habitação, hotel, centro de congressos, e tem nada mais nada menos do que 70 mil metros quadrados de coberturas verdes. Portanto, estamos a falar de estruturas a sério, estamos a falar de impactos que de facto são muito importantes, e estamos a falar já agora de zonas climáticas quentes. Também não estamos a falar, porque muitas vezes existe esse mito de que esta coisa das coberturas verdes é qualquer coisa que os noruegueses e os finlandeses e os vikings tinham nas suas cabanas, mas não, de facto são coisas já muito antigas em muitos sítios do mundo, na arquitetura vernacular japonesa, noutros sítios do mundo já aconteciam experiências sempre de trazer a vegetação ao edifício. Se não, lembremos dos jardins suspensos da Babilónia, que aconteceram de facto, segundo as referências que temos, e que tinham imensa vegetação. Nós temos no Porto também bons exemplos. Temos aqui do infelizmente falecido arquiteto Pedro Balonas, com quem eu tive a felicidade de trabalhar neste projeto, e basicamente num sítio onde nunca se imaginou ter 1 metro quadrado de natureza, aquilo que aconteceu, discuta-se se gosta mais do edifício ou não, se é mais moderno, enfim, mas o que nós temos é uma enorme área verde, que hoje em dia é muito visitada por todas as pessoas que vêm ao Porto, turistas, e que está bem no centro da cidade, e estes restaurantes, estes bares praticamente não usam ar-condicionado, porque isto é claramente uma arquitetura que promove este conforto bioclimático. E, portanto, temos muito bons exemplos em Portugal. A mais antiga do Porto será talvez ali o reservatório de água do Parque da Pasteleira, que é do tempo da Dona Maria, portanto estamos a falar de uma cobertura verde muito antiga, mas também na arquitetura de alguns edifícios militares, alguns depósitos de água também pela questão da térmica, acontecia já, e portanto não é nada de novo também para Portugal. Possivelmente as formas construtivas e a maneira como se constrói hoje em dia as coberturas verdes com menos peso, isso sim pode ser uma novidade. Portanto, em termos de técnicas houve uma grande evolução. Aquilo que pesava antigamente, se calhar, 900 kg por metro quadrado de saturado, hoje em dia nós conseguimos fazer coisas com 90 kg por metro quadrado ou 100 kg por metro quadrado, o que é muito bom em termos da renovação dos edifícios. Mas veja-se noutros sítios, por exemplo, aqui em Roterdão, este centro comercial, enfim, eu diria um bocadinho diferente daqueles centros comerciais que nós estamos habituados a ver em Portugal, em que temos aqui uma fantástica cobertura verde que liga depois a um parque público, e portanto isto faz tudo parte da mesma estrutura verde, e quando eu visitei esta cobertura verde foi bastante interessante, porque via lebres a saltar e que depois fugiam para o parque e subiam do parque, e esquilos. Portanto, faz de facto, as coberturas podem ser uma parte da ligação destes corredores verdes. Dizer também que as coberturas verdes nunca vão substituir o que é um jardim em solo natural, o que é um parque urbano. Nunca, mas podem e devem complementar. Nós não precisamos de construir mais edifícios para ter coberturas verdes. Já existem coberturas nos edifícios. A pergunta é, porque é que elas não nos proporcionam nada daquilo que nós podemos ter delas, como vamos ver mais à frente. Isto é do arquiteto Emil Ambaz, natural do México, mas é um cidadão americano, e ele inclui sempre muita vegetação nos seus projetos. Parte da base destes edifícios também é sobre a garagem, portanto também são coberturas verdes, e portanto que diferente talvez fosse a cidade se tivesse
mais alguns Emílio Zambaz, mais alguns arquitetos como ele a pensar e a trabalhar também em conjunto com a natureza. E, portanto, as cidades podem e devem ser excelentes exemplos de harmonia com a natureza, não só porque é bonito, mas porque nós vamos buscar muitos serviços ecossistémicos e fazer com que as cidades sejam mais resilientes. E estamos a falar de quê? Estamos a falar, de facto, de benefícios que podemos inseri-los em benefícios públicos e benefícios privados. Desde logo o aumento da área verde em contexto urbano, conforme já vos falei, e isso é um benefício público. Portanto, quando eu vejo um prédio com mais verde, claro que isso para mim tem uma influência positiva. Mas se eu puder utilizar essa cobertura, mais fácil será perceber que é um benefício público. Eu posso aceder à cobertura, posso estar na cobertura como esta biblioteca em Delft, na Holanda. Depois podemos ter também outro serviço que é a redução do ruído. E por isso nós encontramos, a redução da poluição, desculpem. Por isso nós vamos encontrar em tantos edifícios também nas cidades, como falei, em Linz, em que sabemos que a partir da Revolução Industrial cada vez temos mais concentração de poluentes e percebemos claramente através destas atividades todas que a cidade tem que é inevitável nós produzirmos essa poluição e, portanto, temos que ter forma de captar essa mesma poluição. Nós podemos achar que temos um país verde, infelizmente temos um país maioritariamente saudável, mas aqui neste índice das Nações Unidas, naquilo que são as referências das partículas PM10, que temos como máximo de referência 20 microgramas por metro cúbico, nós conseguimos ver que algumas das nossas cidades, isto não é sempre, é em alguns dias, normalmente são dias nublados, sem vento, portanto dias de grandes concentrações de gases, nós vamos ter algumas cidades, algumas até, enfim, Funchal, mas como é que o Funchal pode chegar? Mas sim, em alguns dias o Funchal, como é uma concha fechada, se estiver nublado, muito fechado, se tiver muita atividade automóvel, tem estações que medem estes níveis de poluição. E, portanto, nós não estamos fora deste problema, nós temos de facto também que perceber que tendo mais vegetação vamos ter menos concentração destes gases. Estes números devem nos fazer pensar, claramente. Não é só o cigarro que mata, mas de facto a poluição, e não é por acaso que os chineses, quando atingem determinados níveis em determinadas cidades, dizem às pessoas para não sair de casa. E só quando atingiram esse nível e mexeu na economia, começaram a pensar em projetar as novas cidades, e neste momento os projetos das novas cidades chinesas são de facto extraordinários em termos de inserção da vegetação nas estruturas construídas. Portanto, temos esta possibilidade, isto é o topo de uma fábrica, um aspecto de inverno e um aspecto de primavera, em que de facto temos esta possibilidade de captar CO2, produzir oxigênio, reter partículas de poeiras que estão em suspensão. Outro efeito que se fala muito é o efeito de ilha de calor. Todos nós sabemos, e é bem estudado na arquitetura, a construção acumula calor. Sabemos também que quando temos terreno natural, temos água. Quando temos água, temos evaporação. E é o mesmo efeito que se passa com a nossa transpiração. Quando temos calor, nós transpiramos. A cidade, hoje em dia, muito construída e muito impermeabilizada, não transpira. E quando nós temos vegetação, temos esse efeito da evapotranspiração. Ou seja, no período de maior calor, nós vamos ter as plantas a expelir água e, com isso, a reduzir a temperatura superficial da cidade. É o que acontece igualmente nos parques e nos jardins, conforme vocês veem neste gráfico. Aqui, nestas imagens da Agência Europeia do Ambiente, percebemos para a cidade de Budapeste esta relação direta entre a temperatura superficial, ou seja, nós temos aqui neste gráfico, temos aqui o nível de impermeabilização a vermelho e é quase diretamente aquilo que são as zonas de facto mais quentes da cidade. Aqui uma imagem de Manhattan, percebemos perfeitamente o rio Hudson com a sua temperatura mais baixa, os edifícios carregados de calor e, portanto, e aqui nesta imagem também vemos a rua arborizada mais fresca e vemos as estruturas construídas carregadas de calor. Nesta imagem de alçado, conseguimos perceber que a casa que tem as trepadeiras está mais fresca do que a casa que não tem a vegetação. Ainda temos aqui uma árvore à frente que faz camuflar um bocado esse efeito. E aquilo que pode ser mais surpreendente, pelo menos a mim surpreendeu-me claramente, é que, olhando para os Estados Unidos, claramente a ilha de calor é o efeito meteorológico extremo que mais mata. Mata mais que furacões, mata mais que tornados, acima de tudo, populações idosas e populações mais jovens. Quando temos calor, o que é que fazemos? Ligamos o ar-condicionado. Ao ligarmos o ar-condicionado, vamos poluir. E perceber, isto eu também fiquei espantado quando vi, que é, por exemplo, na cidade de Nova Iorque, uma cidade que tem neve, que tem bastante frio,
gasta muito mais energia, gasta quase o dobro da energia para arrefecer, portanto, no período de verão, do que no período de inverno. E, portanto, nós estamos a falar que o calor é claramente o maior consumidor de energia e, por isso, nesses picos de necessidade térmica é quando entram as piores centrais a funcionar e aquelas que são as mais poluentes. E, portanto, nós temos que ter estas soluções passivas, de facto, a funcionar. Outro benefício que podemos considerar público ou privado, depende se o edifício é público ou privado, é a questão da absorção do ruído. Nós temos muitos aeroportos, assim de cabeça que me lembro, Ibiza, Amsterdão, Frankfurt, agora não também tem, mas muitos têm de facto as coberturas verdes, não tem a ver com o embelezamento, embora sejam áreas que podem ficar de facto mais bonitas, mas tem a ver com questões de ruído, questões de térmica, de isolamento térmico, também de proteção da impermeabilização. Depois temos outro benefício que é a promoção da biodiversidade, ou seja, não é com coberturas verdes que nós vamos resolver o problema da biodiversidade, mas sem dúvida alguma que as coberturas verdes são promotoras da biodiversidade e acima de tudo vão ligar estes parques. O Parque Oriental do Porto e o Parque da Cidade poderiam estar ligados por várias coberturas verdes que a cidade tivesse e isso é claramente promotor, altamente promotor da biodiversidade e, portanto, não substitui nunca o jardim nem o parque, mas é um complemento e é uma ligação entre estas infraestruturas urbanas essenciais. E já se vai mais longe. Aqui no campus de Sheffield é talvez o centro universitário que mais foca na investigação de coberturas verdes. Este é um dos edifícios, tirei a fotografia num congresso onde estive, aqui final de inverno, a neve acabada de derreter e por isso vem esse prado assim meio amarelado. E este edifício, que se estende a cobertura muito mais para a direita, é um edifício que foi desenhado com o apoio do Wildfund Trust também, porque o campus de Sheffield, que é muito verde, é considerado também uma zona onde as aves migratórias acabam por parar e esta cobertura foi pensada também com esse nível de detalhe, com esse nível de pormenor. Portanto, já vamos em termos de design um bocadinho mais além do que aquilo que é o óbvio. A eficiência energética já vos transmiti também, já falamos um bocadinho sobre isto. Há vários estudos, este que vos vou mostrar é claramente o mais espetacular, portanto, de longe o mais espetacular, mas também mal seria se eu não vos mostrasse o mais espetacular. Depois também há muita informação no site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, para quem tenha interesse, o site é greenroofs.pt e aí têm uma área de publicações científicas organizadas por temáticas e, portanto, conseguem ver papers científicos das coberturas verdes ligadas, por exemplo, à questão da proteção térmica, à biodiversidade, à questão da redução dos riscos de inundação e, portanto, tem muita informação científica onde se podem apoiar também para os vossos projetos. Neste caso, o National Research Council do Canadá, durante 2 anos, fez a monitorização do edifício que não tinha cobertura verde e decidiram em parte do edifício instalar uma cobertura verde. E depois foram medir a temperatura na membrana de impermeabilização. E aquilo que é fácil de perceber é que a transmissão térmica será completamente diferente e, portanto, nós quando não temos a cobertura verde, conseguimos ver aqui no quadro, que conseguimos medir 2 dias em que a membrana atinge, ou seja, ultrapassa os 70 graus, depois temos 89 dias a 60, 219 a 50 e quando temos ao lado a cobertura verde, vamos ver que a membrana de impermeabilização nunca ultrapassa os 30 graus e, portanto, isto tem uma consequência obviamente térmica para o edifício. Vemos aqui nesta linha, portanto, a temperatura da membrana, ali na altura do meio-dia de maior calor, conseguimos perceber que atinge ali um pico de temperatura que ultrapassa os 60 graus, mas também ver que na zona mais fria da noite, na altura mais fria da noite, é também a temperatura mais baixa, ou seja, temos uma grande amplitude térmica na cobertura dos edifícios. É o sítio mais quente, é o sítio mais frio. Isto tem uma implicação direta também nas membranas de impermeabilização, que acabam por perder o seu tempo de vida exatamente porque dilatam e contraem, e quando têm a cobertura verde, isto dito por técnicos especialistas em impermeabilização, o tempo de vida pode quase duplicar, exatamente porque estão muito mais protegidas e diga-se, hoje em dia a maior parte dos sistemas são sistemas que são pousados sobre a impermeabilização e não têm nenhuma fixação, nenhuma perfuração, portanto são sistemas que são como se puséssemos cobertores por cima dessa impermeabilização. Neste caso, conforme vos digo, isto é um caso e aquilo que eu conheço vai variar dos 20% a estes 75% e vai depender de tanta coisa, da arquitetura do edifício, se tem palas ou não, orientação solar, o tipo de vidros. Vocês sabem disso muito melhor do que eu, com certeza, mas neste caso, para manter a mesma temperatura ambiente,
houve uma necessidade menor quando tem a cobertura verde, ou seja, houve uma redução em 75%. De referir só também custos de renovação do edifício, ou seja, se eu vou substituir a minha impermeabilização passado o dobro do tempo do que era expectável, eu tenho menores custos na renovação do edifício. Um tema muito rápido, muito que eu tenho que acelerar porque eu vou me entusiasmando e depois perco-me no tempo, mas a sustentabilidade dos sistemas de drenagem urbana. Eu acho que o tema da água, eu peço a toda a gente, e acho que os arquitetos são pessoas muito ouvidas no nosso país, felizmente, ainda deveriam ser mais, e muito importantes para que se encare este tema de uma forma, no meu entender, correta, e que nós estamos a vê-lo um bocadinho de forma distraída. Ponto número 1, só rever algumas coisas que todos nós já sabemos. O mundo não perde água, o nosso planeta não perde água. Quando nós vemos estas secas, estas coisas, nós achamos se calhar que o mundo está a perder água, estamos a ficar sem água. Não, o mundo não perde água. O sistema da água é um sistema fechado. Agora, a distribuição dessa água e a forma como ela cai é que tem sido diferente. E aquilo que nós vemos é grandes diferenças, nomeadamente em Portugal, que no fundo só vem intensificar aquilo que era o mais típico nos climas mediterrâneos. Grandes quantidades de água em curtos espaços de tempo e depois períodos secos muito longos. Dizer-vos também, e eu acho que é importante salientar isto, que só 3% da água do nosso planeta, embora seja o planeta azul, só 3% desta água é que é doce. Temos 77%, e destes 3% de água doce, portanto temos 97% que é água salgada, destes 3% temos 77% que está retida nos polos, temos 22% que está armazenada no subsolo e só aí apenas 0,3% é que são rios, ribeiras e lagos. Se calhar aquilo que nós achávamos que eram os nossos fornecedores de água doce, de água potável, estamos enganados. A grande parte da água que nós podemos ter é a água que está no subsolo. E a pergunta que eu faço é o que é que nós fazemos aos 700 milímetros em média de precipitação que recebemos todos os anos, em média no território nacional, e que a deixamos escorrer pelas estradas, pelos edifícios, ir parar aos rios e parar ao mar, e depois, quando chegamos ao verão, já está a ser anunciado pelo nosso Ministério que vamos possivelmente ter outro período enorme de seca e de falta de água, quando nós recebemos esta quantidade enorme de água. O que é que nós temos? Temos isto, cada vez mais vamos ter estes fenómenos, são as chamadas guerrilla storm, ou seja, é um termo meteorológico, basicamente, se calhar estas nuvens poderiam passar a descarregar menos água, mas se a cidade for mais densa, se a cidade for mais quente, vai ter correntes ascendentes quentes que vão atingir estas nuvens, em vez de termos talvez aguaceiros, vamos ter, de facto, chuvadas com uma intensidade, como nós estamos a ver aqui, isto é nos Estados Unidos, em que é quase impossível nós estarmos a dimensionar infraestruturas construídas para resolver esta questão. Temos que transformar a cidade numa esponja, não é? O conceito que conhecem tão bem ou melhor do que eu de sponge city, ou seja, a cidade que absorve essa água para depois podermos ter essa água. Nós cada vez temos mais prejuízos com inundações na Comissão Europeia, ainda não temos estes cenários, mas em Portugal, e aqui se calhar é para todos mais fácil de perceber, a 4 de agosto o Alentejo sem água, embora seja um drama, mas talvez seja mais difícil percebermos que a 20 de fevereiro de 2018 uma aldeia, uma região de Bragança, no norte, estava a necessitar do apoio dos bombeiros para ter água potável. E aquilo que eu vos chamo a atenção, e isto aqui foi 2018, é que em 2018 choveu bastante. O que aconteceu é que em 2017 não choveu. E como não choveu, não há água armazenada. E o efeito vê-se no ano a seguir. E portanto, se nós não trabalhamos isto, de facto, uma forma de nós retermos, infiltrarmos a água, e os edifícios podem e devem contribuir para isso, vamos ter problemas. 2/3 da população mundial tem pelo menos um mês por ano de escassez severa de água. Isto vai aumentar para 2050 e Portugal está nas zonas da Europa mais sensíveis a esta questão. E, portanto, aquilo que eu digo é, nós temos 700 milímetros de precipitação em média em Portugal por ano, é uma quantidade, estamos a falar de 70 litros de água por metro quadrado, é uma quantidade apreciável. O que é que nós andamos a fazer, de facto, com esta água? Basicamente, é isto que nós vamos vendo, seja em Lisboa, seja em Faro, e, portanto, a cidade tem que funcionar como uma esponja. Um prédio, e já existem algumas zonas do mundo, mesmo na Europa, que se está a pensar exatamente desta forma, tem que respeitar o ciclo da água, tem que ser promotor
deste ciclo da água. E, portanto, nós podemos ter um edifício que tem uma cobertura verde e quando chover vamos reter grande parte dessa precipitação na cobertura. Depois essa água vai ser outra vez devolvida para as nuvens por evapotranspiração e há de chover noutro sítio qualquer. Se sobrar água, nós podemos reaproveitá-la no edifício. Se ainda sobrar água, nós temos obrigatoriamente que ter túneis ou poços de infiltração de água no solo para recarregar outra vez os aquíferos. E só no final disso tudo, um drop line para o sistema de drenagem urbana. E se tudo estiver dimensionado, se possível, esse edifício não vai entregar água nenhuma ao sistema de drenagem urbana. E aí sim, nós vamos conseguir tratar os problemas, ou ajudar, pelo menos, a termos água, a termos a cidade de esponja quando chove muito e termos água depois no verão. E, portanto, todos os projetos que vocês veem aqui, estas estratégias, nós trabalhamos muito estas estratégias à volta do edificado e que podem ser também eventos muito, muito interessantes enquanto eventos do próprio edifício ou do próprio empreendimento. E, portanto, tudo isto deve ser pensado. Há muitos, cá em Portugal penso que ainda não existe nenhum, mas na Alemanha, para dar-vos este exemplo, muitas operações do Aldi ou do Lidl, desculpem a publicidade, têm as águas das coberturas daqueles armazéns enormes encaminhadas para túneis de infiltração de água que estão debaixo dos parques de estacionamento. E, portanto, toda essa água das coberturas é descarregada no subsolo. E a Alemanha tem muito mais água que nós e muito melhor distribuição dessa água do que nós. E, portanto, aqui nas coberturas, só focando na cidade de Toronto, nós temos com 10 centímetros de substrato, com uma cobertura muito ligeira, eles conseguem reter 90% da precipitação do verão e 75% da precipitação do inverno, o que é, de facto, muito significativo. Chamamos a atenção para este relatório muito interessante, este relatório da Unesco que foi lançado em 2022, que alerta um bocadinho para estas temáticas, de facto, da água subterrânea, que nós nos estamos a esquecer um pouco. Depois são mesmo os últimos slides, a questão da produção de alimentos. Nós não vamos poder continuar a viver num mundo que está ainda em crescimento, a cortar a floresta para produzir alimentos. Nós claramente temos que aprender a produzir alimentos sem solo, isso está a acontecer, e sobretudo também localmente. A cidade antiga, fora da cidade, tinha os campos agrícolas que forneciam a cidade. Nós depois fomos esquecendo um bocado desse conceito, atropelamos aqueles campos agrícolas que construímos, mas não deixamos nada dentro da cidade para nos abastecer. E aquilo que acontece, e voltando aos Estados Unidos, os alimentos frescos viajam em média quase 7.000 quilómetros. Isto nem ambientalmente é suportável, muito menos em termos de produção, não podemos continuar a produzir só com os solos, temos que produzir sem solos. Isto é o que está acontecendo noutros sítios, ou seja, isto é para Xangai, enormes quintas urbanas pensadas para produção de alimentos. Em Singapura há imensos exemplos também da produção com hidroponia. Isto são quintas verticais que estão a ser pensadas para a cidade de Paris. O MIT também já tem produtos, já comercializa umas quintas para se vender para os edifícios, que podem estar em garagens ou noutros locais. E vejam este exemplo, só como exemplo, no Japão, esta antiga fábrica que foi transformada numa horta gigante, em que produz 10.000 alfaces por dia, 2,5 vezes mais rápido que a agricultura tradicional, gastando 1% da água que é necessário. Estranho? Se calhar ao princípio é um bocado estranho, mas eu acredito que se calhar ainda no nosso tempo de vida, com a mobilidade partilhada, se calhar nenhum de nós vai ter carro e as nossas garagens se calhar um dia vão se transformar nas hortas, enfim, com energia dos fotovoltaicos e quando chegamos a casa temos lá um cabaz de legumes ou isso para fazer a sopa, quem sabe, não sei. Mas isto de facto está a acontecer. Portanto, à volta disto tudo há uma criação enorme de emprego e de oportunidades, há a valorização imobiliária, com isto há mais taxas, portanto, sabemos que os edifícios hoje em dia valem bastante mais se tiverem estes espaços, também pelos serviços todos. Quem viveu a pandemia também percebe claramente que isto seria muito mais interessante se tivéssemos tido zonas do edifício para estar. E uma chamada de atenção muito importante, os painéis fotovoltaicos devem, e já temos cidades como Hamburgo que devem estar para legislar a obrigatoriedade disto, que não é pôr fotovoltaicos ou cobertura verde. A combinação dos dois é aquilo que é mais aconselhável. E porquê? Exatamente pela mesma questão que falávamos da ilha de calor. Quando nós temos o fotovoltaico, a partir de 25 graus de temperatura ambiente, perde rendimento, ou seja, produz menos energia. Se nós tivermos uma vegetação baixa que está a evapotranspirar, nós estamos a diminuir a temperatura ambiente do painel solar e com isto estamos a produzir mais energia, para além de todos os outros serviços ecossistémicos que já vos mostrei anteriormente. E, portanto, há muitas cidades a conceder benefícios fiscais, outras a obrigar.
No site da ANCV vocês vão ver também no mapa interativo, podem clicar nestes pontinhos e perceber o que é que cada uma destas cidades está a fazer. Isto é um mapa que nós estamos sempre também a atualizar. E com isto dizer claramente que está nas nossas mãos, e eu acredito nisto, ou seja, eu acho que cada um de nós existe uma responsabilidade, e os arquitetos em si têm enormes responsabilidades, mas uma delas claramente é a responsabilidade ambiental, que está ligada à responsabilidade social que já têm, porque nós estamos a falar de coisas que as pessoas precisam, e não esquecer esta questão, que é de facto para nós cumprirmos os objetivos de 2030 e 2050, é nos projetos que estamos a fazer hoje. E portanto deixo também aqui o apelo à ordem, e às ordens, conforme também temos falado com a Ordem dos Engenheiros, que temos que alertar todos os projetistas para isto, ou seja, não podemos perder tempo, temos que incluir estas soluções, tudo isto é complementar, tudo isto são ajudas, nada disto é em si a resolução de problemas, mas são de facto muito significativas estas ajudas. Eu depois mais tarde vou falar aqui de uma outra história, de um edifício no Porto que eu acho que também é bastante emblemático, mas basicamente deixo-vos esta ambição de facto todos juntos construirmos aquilo que precisamos, porque o mundo certamente continuará com Homo sapiens ou sem Homo sapiens, a vegetação permanecerá cá sem animais, os animais precisam das plantas, as plantas não precisam dos animais para nada, e portanto aquilo que nós podemos ter é um território mais resiliente, um território mais capaz de vivermos, enfim, em comunidade, com felicidade e com qualidade. Obrigado e desculpem ter-me estendido um bocadinho mais do que o tempo. Obrigado. Em seguida, nessa sessão técnica, vamos falar um pouco sobre os produtos e as soluções para a construção com vegetação. Quem fará essa apresentação é a arquiteta Ana Mesquita. A arquiteta é licenciada e mestre em arquitetura paisagista pela Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e realizou grande parte da sua formação também na Universidade de na cidade de Copenhague. No momento, ela está fazendo também mestrado em Economia do Ambiente na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. O seu percurso profissional tem focos nas coberturas verdes, nomeadamente no desenho, na concepção e no aconselhamento de projeto. A arquiteta Ana Mesquita também é coordenadora da empresa Landlab e membro da direção da Associação Nacional das Coberturas Verdes. Ela participou também do grupo multidisciplinar que elaborou o Guia Técnico de Coberturas Verdes, que está disponível também para os senhores darem uma olhada após a formação ali na mesa no fundo. Muito obrigada. Olá a todos, muito boa tarde. É com todo o gosto que venho aqui à Casa dos Arquitetos falar de um tema que me apaixona também, que eu espero que também vos apaixone. Aliás, eu venho aqui com alguma frequência porque eu dou formação cá e é sempre muito interessante estas formações para arquitetos, porque é um tema que traz muitas questões. Eu acho que depois desta apresentação do engenheiro Paulo Palha todos percebemos a urgência, não é? O quão urgente é tudo isto. Não sei se viram hoje, saiu um relatório das Nações Unidas e um aviso da Organização Meteorológica Mundial em que dizia que o El Niño está de volta este ano, ou este verão potencialmente, e ao contrário do El Niño anterior, que ajudou a travar alguns anos o aquecimento climático, porque foi um El Niño que baixou as temperaturas, a previsão é que ele vá aumentar as temperaturas e, portanto, os próximos meses não serão muito fáceis para nós nesse aspecto, e acho que este abril foi bastante atípico também. A minha sessão eu vou tentar ser bastante resumida. Porquê? Porque eu vou-vos apresentar as soluções da Landlab, que é um portfólio bastante extenso, e eu vou-vos mostrar aqui algumas soluções, não todas. Mas o objetivo desta minha apresentação é mostrar-vos como é que vocês, nos vossos projetos, conseguem materializar estas soluções, não é? Percebemos a urgência, percebemos a necessidade, percebemos que temos de facto que projetar hoje os edifícios para os próximos 50 anos, mas como é que nós fazemos isso? E é este o meu objetivo desta apresentação.
Antes disso, queria-vos mostrar o manual de soluções da LandLab. Nós na LandLab, até porque acho que faz todo o sentido, nós desmaterializamos muita coisa. Esses flyers que aí vêm são os últimos flyers que nós tínhamos e, portanto, nós temos toda a informação online. Mas achamos por bem ter alguns exemplares deste manual. Temos meia dúzia deles. Este é o manual de soluções da LandLab, ou seja, quase um livro, ele tem 300 páginas, e que nós lançamos este ano, no final de março. Ele está disponível online, vocês podem ir ao site da LandLab e retirá-lo do site. Se nos quiserem enviar um e-mail ou deixar no final o vosso e-mail, teremos todo o gosto em vos enviar também, claro que sim. E de facto foi um trabalho que demorou algum tempo a ser executado. Estas 300 páginas não foi tão fácil como nós pensávamos inicialmente, até porque começamos com 500 e depois conseguimos reduzir para as 300. Há uma coisa que eu gosto bastante deste manual da LandLab, o facto de eles falar dos objetivos dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e de como cada sistema e cada solução da LandLab poderá, de facto, ajudar a que estes objetivos sejam alcançados. No fundo, são 17 objetivos em cada um dos temas. Deixem-nos mostrar aqui. Em cada um deles, por exemplo, em tudo aquilo que tem a ver com a água, vocês conseguem perceber quais os objetivos que cada um destes sistemas de seguida conseguem alcançar. Eu vou pedir à Ingrid para voltar a pôr onde ele estava, para depois poderem dar uma vista de olhos. E, como disse, ele está de facto disponível online. Portanto, este é o nosso objetivo. Nós começamos em 2008 e o nosso objetivo é este, é termos um edifício onde nós conseguimos ter soluções para o tornar mais sustentável, seja incorporando a vegetação, em variadíssimas formas, nas fachadas, nas coberturas, nas barreiras acústicas, seja numa gestão mais eficiente da água. Portanto, nós trabalhamos se forem ver o manual, ele fala temos 10 capítulos, mas eu vou condensá-los a 5 capítulos, nomeadamente coberturas verdes, fachadas verdes e paredes verdes, a questão da água, já vimos a importância da questão da água, a questão do ruído, que de facto nas cidades é um problema muito grande para as pessoas que sofrem com níveis de ruído muito, muito altos, que além de ser uma questão também de bem-estar, afeta a própria saúde dessas pessoas, e depois aqui uma série de produtos mais de construção, sobretudo construção de espaço público e de jardins, que são perfis e lancis. Vou então começar pelas coberturas verdes e começo com um vídeo da Zinco, que é a empresa com a qual nós trabalhamos. É pioneira nestes sistemas multicamada, é alemã, tem mais de 70 anos, e nós trabalhamos com ela porque é aquela que mais garantias nos dá, e mais garantias nós conseguimos dar aos projetistas e aos construtores e, obviamente, aos donos de obra. É uma empresa que não tem uma solução, mas sim N soluções que se combinam, alguns já estão pré-definidos, vocês também podem encontrar isso no nosso site, outros têm que ser feitos à medida daquele projeto, porque as coberturas verdes são todas diferentes. Eu posso ter uma cobertura verde com inclinação, eu posso ter uma cobertura verde que vou ter árvores, como a Praça de Lisboa, posso ter uma cobertura vamos passar carros, e todas elas são diferentes, os tipos de edifícios são diferentes, os tipos de luz são diferentes e, portanto, não há duas coberturas verdes iguais, e a Zinco permite-nos isso, permite-nos essa adaptação total do sistema ao edifício, à vegetação, ao uso, portanto, ao projeto. Vou mostrar então um pequeno vídeo da Zinco. Esta é a sede da Zinco, perto de Stuttgart. Todo este jardim aqui está sobre a cobertura, é a garagem da sede. Temos também um biosolar roof, uma parede, um jardim vertical, apesar de eles não terem sistemas de jardins verticais, mas também para complementar. Tem uma sala de reuniões na cobertura, também integrado com um sistema de decks. Uma cobertura, aquilo que nós designamos semi-intensiva. Há vários sistemas de segurança, de linhas de vida para a manutenção das coberturas verdes.
algumas coberturas com sedum. Eles fizeram desta sede, que é relativamente recente, tem cerca de 8 anos, um mostruário de todas as suas soluções. Mostrar-vos o portal técnico. Portanto, nós temos disponível grande parte, aqui vemos alguns dos sistemas, não são todos, mas a parte mais comum e mais frequente nós temos tudo disponível online. Portanto, no nosso site conseguem aceder ao portal técnico e o portal técnico tem toda a informação de cada um dos sistemas, seja das coberturas intensivas, semi-intensivas, transitáveis. Conseguem encontrar tanto as fichas de sistema como as fichas técnicas de cada um dos componentes e os desenhos em PDF e desenhos em DWG que podem incorporar diretamente nos vossos projetos. Há aqui duas características destes sistemas que eu gostava de vos chamar a atenção. Uma delas é a declaração de desempenho ambiental, portanto estes sistemas da Zinco têm a declaração de desempenho ambiental, portanto há todo um comprometimento com a performance ambiental destes materiais e têm uma ETA. Uma ETA é uma certificação de que como cada um destes materiais funciona como um conjunto, como um sistema para uma cobertura verde. Portanto, eu posso ter a marcação CE de cada uma destas layers, destas componentes. Ali têm algumas, depois no final, quando estivermos no Porto de Honra e nas questões, podem ir também mexendo à vontade nos sistemas. Uma coisa é a certificação CE de cada uma delas, outra coisa é a garantia de que elas em conjunto vão funcionar como um sistema para determinado tipo de cobertura. Isso também é uma segurança muito grande, seja para o projetista, seja para o dono de obra. Mostrar-vos aqui alguns exemplos de obras. Mais tarde o engenheiro Paulo Palha vai mostrar-vos um exemplo em concreto, não muito longe, aqui a 5 minutos, do edifício Empório, mas eu decidi mostrar-vos exemplos portugueses, de obras nossas, que mostrem quase tudo aquilo quase todas as tipologias de cobertura que vemos, se bem que há outras muitas que ainda estão em construção que nós não podemos divulgar. Esta é uma cobertura extensiva, portanto é uma cobertura que nós instalamos pelos benefícios que nos dá, cobertura com muito pouca manutenção, esse é o objetivo. É a cobertura mais simples em termos de composições botânicas. Esta aqui foi feita com sedum, que é uma planta da família das crassuláceas e que requer muito pouca manutenção e muito pouca rega. E foi feita uma sementeira, ok? Isto foi feito lançada a semente, no final da obra o que nós víamos era só o substrato, ok? Não víamos nenhuma vegetação, e depois esta cobertura tem cerca de um ano e meio, e aqui já vemos o crescimento da vegetação. Esta é a cobertura do Teatro das Variedades em Lisboa. Este aqui também com sedum é o Hotel Casino em Vila Nova de Gaia. Esta fotografia é tirada da Ponte Dom Luís e, portanto, podem facilmente passar lá e ver esta cobertura. Aqui também é uma cobertura extensiva, como podem ver, ela não é visitável, o objetivo dela não é ser visitável, também com sedum, neste caso em tapete, ok? Portanto, como aquilo que vocês conhecem, um tapete de relva, só que com outro tipo de vegetação que não exige manutenção. Mas, por outro lado, também não aguenta ser pisada, essa é a contrapartida. Nós não lhes damos quase nada, ela sobrevive sem nenhum input nosso, mas não vamos lá incomodá-la, essa é a única coisa que ele pede. Portanto, aqui foi tudo feito com tapete de sedum, esta no Porto, esta também é tapete de sedum, mas é uma cobertura inclinada. Este é o edifício Sandiniche, que é um edifício que pertence ao Porto Ambiente, uma cobertura com alguma inclinação, depois continua para cima, em que do outro lado, daquele lado direito, há uma cobertura semi-intensiva, também com painéis solares. Uma cobertura semi-intensiva, voltando aqui às caixas onde nós colocamos as coberturas, temos estas por um lado, que são coberturas extensivas, que nós utilizamos, instalamos e quase que nos esquecemos delas, só estamos a receber realmente os benefícios ecossistémicos, e depois há coberturas deste tipo, que são as coberturas semi-intensivas, ok? São coberturas onde nós já temos vegetação, composições botânicas ligeiramente mais complexas, ok? Onde aumentamos o perfil do substrato, enquanto numa cobertura deste tipo nós temos 10 cm de substrato como mínimo, neste tipo aumentamos para os 15 cm, para os 20 cm, o perfil do substrato e já nos permite ter outro tipo de composição botânica, sobretudo deste tipo, as herbáceas, as gramíneas, como vemos aqui, algumas
lavândulas, armérias, típicas de vegetação que nos vai dar até maior resiliência à cobertura verde, à incidência solar, mantendo sempre um grande foco na ligeira manutenção e nas poucas necessidades hídricas. No fundo, nós aproveitamos as plantas que estão surgem naturalmente na nossa flora, nas zonas de monte, que requerem muito pouca água, e são essas que nós trazemos para a cobertura, ok? Este é um exemplo de uma cobertura desse tipo, uma semi-intensiva. Muitas vezes nestas coberturas semi-intensivas também encontramos zonas de deck ou zonas de gravilha, onde vamos permitir o usufruto do espaço, ou seja, tentamos ter um bocadinho do melhor dos dois mundos. Temos, de facto, vegetação um bocadinho mais complexa, mas que tem muito pouca manutenção, e depois espaços de decks, de gravilhas, que permitem ter uma cadeira, ter uma espreguiçadeira, uma mesa e usufruir o espaço, não é? Um bocadinho melhor dos dois mundos. Este é outro tipo de uma cobertura semi-intensiva, aqui no Algarve. Depois temos as coberturas intensivas, os parques, os jardins, em cima de uma laje. Estas coberturas, como vimos a Praça de Lisboa, ou como vimos esta aqui que é nas Amoreiras, em Lisboa, nós temos árvores, onde é um jardim para ser usufruído. Esta cobertura tem a particularidade de ter sido feita, sobretudo numa parte que está mais do outro lado atrás, que foi feita com um sistema de cobertura transitável, ou seja, por uma questão de segurança deste edifício, caso haja uma questão de um incêndio, esta cobertura, este jardim, tem que permitir a acessibilidade a caminhões dos bombeiros e, portanto, toda esta zona aqui central está feita com um sistema que permite que um caminhão dos bombeiros vá a esta cobertura e consiga salvar o edifício caso haja essa necessidade. Também temos ali uma amostra deste tipo de material. Esta cobertura foi executada em 2021. Este é o edifício Empório, que vão conhecer mais em pormenor já de seguida, mas também está dentro daquilo que é uma cobertura, da caixa das coberturas intensivas, ok? Espaços de usufruto, com árvores, com arbustos, com espaços de passagem e de estadia. Também vos queria falar do Green Urban Living, também dentro das coberturas verdes, mas aqui não está diretamente relacionado com a zinco. O GUL, ou Green Urban Living, é um sistema de cobertura verde com cortiça. Também temos ali uma amostra para verem, mas é um sistema de cobertura verde que consegue retirar muito do plástico tipicamente usado nestes sistemas de cobertura verde. Portanto, aquilo que nós fazemos é substituir o isolamento térmico tipicamente em XPS ou em roofmate, substituímos a manta de proteção que faz parte do sistema de cobertura verde, que também é derivado de um plástico, e retiramos a placa de drenagem também feita com plásticos, apesar de plásticos reciclados e recicláveis, não deixam de ser plásticos, e portanto retiramos 3 camadas de plástico do sistema de cobertura verde e do sistema de cobertura, porque o sistema de isolamento não precisa de ser uma cobertura verde, tem que ter isolamento, e colocamos uma placa de aglomerado negro de cortiça, que vai substituir essas 3 camadas. Conseguimos retirar o plástico e ter um biomaterial que durante o seu processo de fabrico, portanto na árvore, capturou carbono. Portanto temos um sistema com pegada negativa, é um sistema português e que foi desenvolvido pela Amorim Isolamentos em conjunto com a Neoturf num projeto de investigação no FCT no ITCONS, ligado à Universidade de Coimbra. Mas tem ali uma amostra para verem uma das primeiras utilizações comerciais, porque neste momento o GUL é comercializado pela Landlab, é esta cobertura verde do Fórum Maia, aqui também não muito longe, e que eu penso que ela é visitável em alguns domingos, mediante inscrição, uma questão de virem no site da Câmara, e acho que vale a pena uma visita, e o que está por baixo é de facto cortiça. Passando às paredes verdes, seja jardins verticais ou fachadas verdes, mas eu começava pelas fachadas verdes, portanto, por aquelas fachadas deste tipo, onde nós usamos plantas trepadeiras. Temos um sistema que também está ali para verem, que é o Green Wall, que é um sistema de cabos, ok? É um sistema de suporte para o crescimento de plantas trepadeiras. Depois há várias características destes elementos, sobretudo o facto de eles serem muito robustos e que aguentam o cabo muito bem tensionado, e isso dá
de facto um suporte muito mais seguro à vegetação. O cabo fica muito bem tensionado e o suporte é muito maior à vegetação. Depois temos os green screen, que são fachadas ou sebes prontas a utilizar, em que nós temos uma malha de aço galvanizado que é depois quinado e que cresce onde crescem as plantas, nesta malha, nesta manta biodegradável, e crescem em viveiros, cerca de 2 anos, cada um destes painéis, e depois quando chega à obra está exatamente assim como veem, ou seja, uma fachada verde é uma vedação ao mesmo tempo, de forma instantânea. Aqui a diferença do aspecto de uma fachada totalmente verde para uma fachada sem vegetação nenhuma são apenas algumas horas e conseguimos ter, de facto, um coberto vegetal de 95% da superfície. Há vários tamanhos destes painéis, também há várias espécies, pronto, depois encontram mais informação no nosso site. Mostrar-vos aqui, estes são os painéis maiores que nós temos, são de 3 metros, que são de facto muros já com vegetação. Depois temos as plant box, que sempre que nós ainda não lançamos oficialmente este sistema, ele está no nosso site e no manual, e vamos falando com alguns arquitetos que confesso que ficam bastante entusiasmados com este sistema do plant box, porque é um sistema que nos permite ter floreiras com um sistema individualizado para cada planta, sem haver, lá está, estes problemas que muitas vezes dificultam a manutenção e substituição da vegetação. É um sistema novo, ainda não temos não temos amostras dele prontas e estão na fábrica ainda, portanto isso não vos podemos mostrar, mas já podem ficar com a ideia destes vasos com vegetação que depois ficam assim suportados na fachada, que terá que ser feita uma estrutura metálica para suportar estes vasos, e depois o revestimento, ou não, mas à partida um revestimento que pode ser feito em madeira ou outro tipo de material. E há alguns pormenores, também o pormenor da rega, apesar de não se conseguir ver ali muito bem, mas é uma rega individualizada também gota a gota em cada um dos vasos. Depois temos um outro sistema que é o All Green, aqui já entrando nos jardins verticais, ok? Naquilo que é um canteiro transporte para a vertical. É um sistema que é feito maioritariamente com plástico reciclado, retirado do mar, portanto, materiais que andavam aí à deriva a destruir ecossistemas, em que nós reaproveitamos e fazemos jardins verticais com eles. É um sistema que nos permite ter um grande volume de substrato, ok? Todos os nossos sistemas de jardins verticais têm substrato, o que nos permite ter uma manutenção muito mais reduzida, uma maior facilidade também de troca de plantas. As plantas são muito mais também resilientes, ou seja, muito mais resilientes a falhas de rega, ou seja, pode haver uma falha de rega que o sistema, durante algumas horas ou alguns dias, que o sistema não se irá ressentir, as plantas não se irão ressentir exatamente por este grande volume do substrato. E que tem já 10 anos de garantia no interior e 5 anos de garantia no exterior. Portanto, isto funciona quase como um Lego, portanto é uma grelha neste plástico reciclado, em que nós montamos a estrutura, colocamos a vegetação no vaso, e na bolsa de substrato e por sua vez no vaso, e ela depois encaixa. Tenho ali uma amostra, também podemos depois ver com maior pormenor. Mostrar-vos alguns exemplos da instalação destes sistemas aqui em Lisboa, no Bottom Champalimau Pancreatic Cancer Center. Aqui é o POP, o Porto Office Park no Porto. Aqui é a fábrica da Ovion em Loures, que foi instalada pouco antes da pandemia. E é engraçado que porque a Ovion, como produtos químicos, teve um papel muito importante na pandemia, tanto que foi visitada pelo Presidente da República logo no início da pandemia, e o local que eles escolheram para os discursos foi junto ao Jardim Vertical, porque de facto é um espaço muito, muito agradável e que as pessoas que trabalham nesta fábrica têm em especial apreço. Mostrar-vos aqui outro sistema de jardim vertical, que eu acho que também faz sentido mostrar-vos, que é o Live Panel. Porquê é que faz sentido mostrar-vos? Porque muitas vezes nós não temos espaço para ter um wall green. Um wall green, nós estamos a falar de 20 centímetros de sistema, mais outros tantos quase de planta. E muitas vezes nós não conseguimos ter esse espaço todo para ter um jardim vertical. E então temos no portfólio esta solução, que é o Live Panel, que ocupa cerca de 5 centímetros mais a vegetação.
5, 6 centímetros mais a vegetação. Claro que não nos permite ter vegetação tão grande logo à partida, no final da obra vou haver muito espaço ainda por cobrir com vegetação, mas é uma questão de esperar alguns meses e rapidamente também fica coberto com vegetação. É um sistema que funciona por distribuição de água, portanto há estas calhas horizontais que vão estar cheias de água e depois temos estas cassetes com filtro, este filtro azul que vê é um filtro de alta capilaridade que mergulhando na calha leva a água até em cima. Este sistema, além de ser muito fácil de instalar, eu consigo ter este sistema a funcionar de forma toda manual, ok? Com um indicador de um reservatório destas calhas manual, eu posso enchê-las manualmente. O que é que isso significa? Eu posso pegar numa sala, numa parede qualquer destas aqui e instalar o sistema sem grande obra, ok? Sem necessidade de ligação de recolha de águas, sem uma calha de recolha de águas, porque por elas não vão cair. Neste sistema aqui, há sempre alguma água que vai cair do sistema. Este não, este é um sistema totalmente fechado, ok? Só dentro das calhas temos água e isso facilita a instalação do sistema e podemos ter jardins verticais deste tipo, sobretudo no interior, agiliza bastante, mas também pode ser usado no exterior, como vemos aqui, esta é a fábrica da Nike na Bélgica. Passando para a água, estes são alguns dos sistemas que temos para a água, o dreno ao tubo, o Pour Rain, o dreno Maxio e a Monsoon com as calhas de drenagem. E vou-vos falar do dreno ao tubo. O dreno ao tubo também temos ali uma amostra para verem, é uma vala de drenagem pronta a ser utilizada, ou seja, em vez de eu ter a vala de drenagem tradicional, a francesa, em que tenho a vala com gravilha, o tubo corrugado no centro, mais gravilha, um filtro e depois fecho a vala, eu posso ter isto tudo num só produto, num só objeto, e o que eu tenho que fazer é abrir a vala, colocar o tubo e fechar, e automaticamente tenho a vala de drenagem pronto, é um sistema tudo em um, por assim dizer. Além de que é um sistema industrial, não é um processo feito in loco, que nos dá também uma garantia muito grande e um tempo estimado de vida desta vala de drenagem de 25 anos. Portanto, temos o tubo corrugado no meio, temos esta brita artificial incrivelmente leve, podem ali pegar no tubo para ver, no dreno ao tubo para verem. Tem um filtro apenas em 70% da superfície para evitar, de facto, que com o tempo ele fique colmatado, não é? Com a migração dos finos, mas a água se consegue sempre passar por esta zona aqui de baixo, zona inferior. E depois uma rede que o permite manter isto tudo no mesmo local, no mesmo produto. As aplicações são todas aquelas em que nós aplicamos valas de drenagem, seja campos desportivos, golfe, futebol, zonas de pomar, zonas de agricultura, mas também construção, ok? Construção civil, construção de estradas, de ferrovias. Em todas as situações nós usamos a vala de drenagem tradicional, podemos usar o dreno ao tubo. Há também outro modelo, dreno ao tubo sem tubo, mais para espaços verdes, enfim, pois há vários modelos também de tamanho do tubo, mas isso depois poderão ver também com mais pormenor. Depois, também a pensar no ciclo da água, temos estes túneis de infiltração, ok? O objetivo não é nós usarmos necessariamente esta água que vem ter estes túneis, o que nós conseguimos é devolver a água ao solo e lá está, fechar o ciclo da água. Quando nós impermeabilizamos, nós quebramos o ciclo da água, o objetivo dos túneis é fechar de novo o ciclo da água. Eles são colocados enterrados, recebem água que vem, por exemplo, de uma cobertura e depois, de acordo com a taxa de percolação do solo, vai se infiltrando naturalmente e renovando as reservas no subsolo. Aqui algumas imagens da aplicação. Depois, temos as calhas de drenagem da Monsoon, temos ali algumas para verem, são calhas de drenagem para zonas pavimentadas deste género. São calhas de drenagem, o catálogo da Monsoon, só o catálogo da Monsoon tem cerca de 200 páginas e, portanto, nós temos dentro do nosso manual um QR Code direto para o catálogo da Monsoon. A Monsoon é uma concorrente da ACO, uma marca subejamente conhecida ligada a estas soluções, que é uma marca também alemã e que tem uma panóplia muito grande destas calhas de drenagem, que depois têm muitos acessórios associados, seja tipos de grelha, seja larguras e alturas de cada uma destas calhas, e depois também tem muitos acessórios, desde pés de elevadores, ângulos, conexões em T, enfim, há uma grande, uma infinidade de acessórios para estas grelhas. Depois tem estas grelhas que eu gosto em especial, são estas grelhas mais ocultas, mais discretas, que são estas com ranhura, Monsoon Drain com ranhura,
que nos permitem, de facto, ter uma drenagem muito mais discreta e muito mais bonita, sobretudo naquilo que é o espaço público. Depois podem ser canais simétricos ou assimétricos, e depois têm também pormenores e acessórios de caixas de limpeza. Depois também temos esta ali para verem, que é uma calha que permite ter o mesmo pavimento que eu tenho no restante espaço, ok? Tenho um tabuleiro que é movível, permite também a limpeza da calha, mas permite ter o mesmo pavimento que tenho no restante espaço e também fica bastante discreto. Passando para o ruído, nós temos 2 tipos de barreiras acústicas que podem ser utilizadas na maioria das situações em que nós temos situações de ruído, ok? São barreiras acústicas para recintos exteriores, não são barreiras acústicas para edifícios, ok? Portanto, seja soluções de ruídos de estrada, vizinhos barulhentos, zonas técnicas, zonas mais industriais, linhas de caminhos de ferro, nós poderemos de facto usar as nossas barreiras acústicas. Ambas as barreiras acústicas conseguem absorver o ruído e insonorizar. Portanto, elas não insonorizam só, elas absorvem o ruído. Isso quer dizer que quando ele é refletido com muito menor intensidade, ele consegue reduzir o ruído. Portanto, além de ser uma barreira efetiva insonorizante, ela é também um redutor do ruído. Temos os ProSilence, que têm a vantagem de conseguir ter vegetação, ok? Não é a própria barreira que tem a vegetação, ok? Nós temos sempre que fazer a plantação ao nível do solo ou de uma floreira de vegetação e depois com o tempo o objetivo é que a barreira fique completamente oculta por vegetação. Ela tem um núcleo em lã de rocha, este é o efeito ainda muito do final da obra, aliás esta instalação ainda estava a acontecer, e depois vai estar toda coberta com vegetação. Deste género. Esta é uma aplicação que também podem ver, porque as de estrada nem sempre são fáceis. Este é o Hotel Ritz em Lisboa, que tem já vegetação mais crescida, colocaram umas fotinhas e outras, e, portanto conseguimos já tapar. Este hotel está no centro de Lisboa, tem uma zona do hotel, uma zona muito movimentada, com muito ruído, e o objetivo era, de facto, dar alguma privacidade e tranquilidade aos hóspedes quando estão aqui instalados. Depois há outro tipo de barreira, que é revestida à madeira, que é o Noise Stop, também insonoriza e absorve o ruído, mas tem outro tipo de acabamento. Aqui neste acabamento original, e aqui já também pintado. Passando aos perfis, nós também temos vários tipos de perfis para espaços exteriores, sobretudo para espaços verdes, o halo axle, o contraste, o outline e o borderline. Mostrar-vos aqui este halo axle, um perfil em alumínio em L, que nos permite ter zonas de retas e zonas mais biomórficas, né? Fazer estas curvas, porque se repararem há 2 tipos de perfil, um que tem estas linhas retas e um que é aberto, exatamente para nós conseguirmos estas formas. A grande diferença destes perfis, quando comparado com outros perfis metálicos, é o facto de eles não serem quinados, ok? Repararem, estes perfis têm uma forte grossura aqui em baixo. Isto tem que ver com o facto de eles não serem quinados, não é uma chapa que é quinada com este ângulo, mas sim é uma forma do metal que é depois extrudida nesta forma em L. E isto dá uma garantia, uma robustez muito grande ao perfil. Até para fazermos estas curvas bem fechadas. Depois há este que já não é um perfil em H, nem L, é um perfil liso, em que temos em aço, em cortena, aço galvanizado, em que nos permite diferenças de alturas, mesmo entre zonas de superfícies macias e superfícies duras, que também nos permite curvas. Este outline é um perfil em L, e mais uma vez conseguimos em aço galvanizado e aço cortene, que também nos permite ali algumas diferenças de alturas entre as superfícies macias e as superfícies duras, também de curvas, e um perfil mais simples que em aço galvanizado, em aço cortene e também em aço pintado de castanho. Aqui já não nos permite diferenças de alturas, como veem, mas permite-nos curvas. Bem, resta-me agradecer e convidar-vos mais uma vez a visitarem o nosso site e depois mexerem nas nossas amostras todas, ok?